Vamos orar. Santo e bom Deus, nós agradecemos mais uma vez pela oportunidade de nos reunirmos aqui no dia de sábado para estudarmos o livro de Esther. Pedimos o Teu Espírito nos conduzindo em toda a verdade, nos guiando, nos orientando. Possamos ver a relevância desse livro para o nosso tempo. Pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então eu queria fazer um breve resgate com vocês do que nós vimos no capítulo 1 e 2. Se vocês abrissem comigo o livro de Esther. Nós vamos começar hoje o capítulo 3 e 4. E basicamente, no capítulo 1 e 2, nós vimos que Ahasuero ali, ou Assuero, né? Vocês entendem, é uma confusão mudar de uma língua para outra, mas Assuero ali, nós vemos pelo menos 3 personagens importantes ali. Nós temos Assuero, nós temos Esther, ou Hadassah, e nós temos Vasti, né? Então, o que nós vimos ali no primeiro estudo? Nós vimos que Assuero era um símbolo de Cristo, onde ele, vamos dizer assim, ele tem duas igrejas, né? Uma que rejeita o seu convite, que é a igreja de Sardes, que nós vimos, e a outra que aceita o convite, representado pela igreja de Filadélfia, ou as Virgens Sábias, né? Essa é parte desse grupo, representando a igreja de Filadélfia. Então, nós vemos ali 2 mulheres, uma entrando em aliança com Cristo, e a outra rejeitando essa aliança, né, que tinha, rejeitando o convite. Então, essa é a história do capítulo 1 e 2, né, para o nosso tempo. Quando nós vamos para o capítulo 3 e 4, nós vamos ver que os símbolos eles mudam. Da mesma forma que eu referenciei o livro de Daniel para vocês, no capítulo 3 nós temos Nabucodonosor, o rei do norte, representando um símbolo ali, o símbolo do rei do norte, né, Babilônia, papado, como você quisesse falar. No capítulo 4, um capítulo depois, Nabucodonosor ali já representa um outro símbolo, né? Nabucodonosor ali está simbolizando o povo de Deus, a experiência do povo de Deus. Então, da mesma forma, no livro de Esther, nós vamos ver que Assuero, no capítulo 1 e 2, é um símbolo de Cristo, mas no capítulo 3 e 4 e adiante, ele muda, o símbolo ele muda, tá? Ele já não representa Cristo. Tá? Então, nós vamos começar vendo quem que Assuero está representando aqui, tá? E quem que Haman, ou Amã, né, representa nesse capítulo, ok? Eu queria então começar, alguém de repente pode ler para nós o capítulo 1, o capítulo 3, o verso 1 e 2. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava, nem se prostrava. Muito bem. Então, para nós que estudamos a Bíblia, essa linguagem aqui, ela deve ser muito familiar, deve se soar muito familiar aos nossos ouvidos. Então, nós temos aqui o rei Assuero, um poder político, né, representando o governo civil, político, exaltando e promovendo, né, em inglês está he promoted, ele engrandeceu, ele exaltou Amã, um Agagita, acima de todos os outros príncipes. Okay? Então, há uma exaltação, há uma promoção aqui. Isso eu quero que vocês notem. Okay? E aí, no verso 2, diz que todos os outros, os servos do rei, se prostravam perante Amã.
porque o rei tinha ordenado, né? Ou através assim como tinha ordenado o rei que todos prestassem homenagem ou reverência a Amã. Ok? Todos juntos até aqui? Muito bem. Então eu quero que vocês leiam agora o verso 8 e 9, por favor. Então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado e disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei. Não convém ao rei tolerá-lo. Se agradar ao rei, decrete-se que sejam mortos. E eu porei nos tesouros do rei 10.000 talentos de prata para os homens que executarem esse negócio. Ok. E verso 10 também, tia Angelina, por favor. Assim tirou o rei o anel da mão e o deu a Amã, filho de Aminadata, o Agagita, adversário dos judeus. Então notem aqui, Amã, porque todos se prostravam diante dele, adoravam, né, a sua imagem, menos a Mordecai, Mardoqueu, né? Ele decidiu propor ao rei que fizesse um decreto, uma lei que matassem esse povo de Mardoqueu, que eram os judeus. Tá? Então notem, nós temos aqui o rei, nós temos Amã, que é exaltado, ele é engrandecido, e no verso 10 diz que o rei dá o seu anel a Amã. O que o anel representa dentro desse contexto aqui? Qual era o significado do rei dar o anel a Amã? É o poder, porque no anel tinha o símbolo do rei. Exatamente. O poder, a sua autoridade, porque ele poderia o quê? Selar as coisas com o anel do rei, em nome do rei. Certo? Então eu pergunto para vocês. Pega essa história e traz para os últimos dias, para os eventos finais. Aonde que nós vemos um poder político, tá? Um poder como o rei, exaltando Amã aqui, nesse caso, promovendo ele, engrandecendo ele, dando o seu poder, a sua autoridade para que fizesse como bem queira. Inclusive, destruir o povo de Deus, representado por Mardoqueu. Estados Unidos, Igreja Católica, bem claro. Então dá para ver aqui uma ligação com o tempo do fim, certo? Acho que é muito óbvio aqui. Agora nós temos que entender quem é Assuero, quem é Amã. Mardoqueu fica fácil, mas nós vamos tentar entender, porque tem outros... Nós vamos ver que o capítulo 4 vem Esther também, Esther, né? Então, vamos deixar que a Bíblia nos providencie a resposta. Abram comigo no capítulo 13 de Apocalipse. E aqui nós vamos ver a história de um poder que também foi engrandecido, promovido, assim como Amã foi promovido pelo rei. Apocalipse capítulo 13. Eu queria que alguém lesse para nós o verso 1 e 2. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 coroas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com os pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Muito bem. Então, que besta é essa, né? Que é uma amalgamação de todos aqueles reinos que nós vimos em Daniel. Aqui fala, né, do leopardo, aqui fala do urso, aqui fala do leão, né? Que besta é essa, que é uma mistura desses impérios, né? E que aqui
o dragão, diz que o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. E aí no verso 3 diz que essa besta recebe uma ferida mortal. Nós sabemos quem é esse poder, certo? Que poder é esse? Roma papal. Roma papal. Roma papal. Muito bem. Roma papal, ok? Roma papal. Então vejam, Roma papal aqui é dito que o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. Vocês percebem aqui? Eu pergunto para vocês, quando que historicamente nós vemos o dragão dando o seu poder, trono e grande poderio a Roma papal? Eu queria lembrar para vocês que o dragão, sim, no capítulo 12, quando você volta um capítulo, ele é um símbolo de Satanás, aquela antiga serpente, o diabo, mas ele é também, secundariamente, um símbolo de quem? Abram comigo. Pode repetir a tua pergunta aqui, por Organização favor? das Nações Unidas? Ok, vamos voltar então. Abram comigo em Apocalipse 12, eu vou repetir a pergunta. Tá. O dragão, porque o que nós temos que entender é quando que o dragão dá o seu poder, trono e grande poderio a Roma papal. Certo? Esta é a pergunta. Quando que isso acontece? Quando que essa transição ocorre? Ok? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é quem é o dragão que dá o seu trono, poder e grande poderio. Porque a outra besta nós já sabemos quem é, Roma papal. Quem é o dragão que dá esse trono, poder e grande poderio? Tá? Então, se você volta a um capítulo 12, aqui nós temos no verso 9, tá? Desculpa, vamos voltar aqui. No verso 3. No verso 3, tá? E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e o lançou sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que havia de dar a luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. E deu luz a um filho, homem, que há de reger as nações, todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Tá. Então me pergunta, primeiramente, quem é o dragão aqui no verso 3 e 4, que com a sua cauda leva uma terça parte das estrelas? Satanás. Satanás. Satanás é o grande dragão, aquela antiga serpente que foi precipitada. No verso 9 você vê essa resposta lá. Porém, o Espírito de Profecia nos diz que, secundariamente, o dragão é um símbolo de quem aqui? Quem é o poder usado pelo diabo que tentou devorar o filho, tragar o filho da mulher? Império Romano. O Império Romano. Roma muito bem. pagã. Então, Roma pagã, muito bem. Roma pagã, secundariamente, aqui é um símbolo do dragão. Ou seja, o dragão é um símbolo do poder político das nações. Lembra que Roma pagã, nesse momento aqui, era constituída de 7 cabeças. Que 7 cabeças eram essas? Eram os mesmos 7 chifres que nós vemos em Daniel, capítulo 7. Abram comigo em Daniel 7, por um momento. Daniel, capítulo 7. Alguém lê para nós, no capítulo 7, do verso 19 até o verso 21. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés do que sobrava.
e também a respeito dos 10 chifres que tinham na cabeça e do outro que subiu e diante do qual caíram 3. Isto é, daquele que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas e cujo parecer era mais robusto que o dos seus companheiros. Eu olhava e eis que esse chifre fazia guerra contra o santo e prevaleceu contra ele. Muito bem, obrigado. Então, notem. Roma pagã tinha 10 chifres. Só que quando esse chifre pequeno começou a se exaltar, ele era mais robusto do que os outros, seus companheiros, arrancou-se 3 chifres e sobraram 7. Então, essa história, isso é familiar, tomara que seja familiar de todos nós, é a história da transição do poder de Roma pagã para Roma papal, onde essas 7 nações europeias, começando com os francos, França foi o primeiro, é chamado o filho mais antigo de Roma, do papado, deram o seu poder, poderio e grande autoridade a Roma papal e ajudaram a exaltar ela ao trono, à liderança política da época. Essa história a gente encontra em Daniel capítulo 11 também. Se você abrir comigo no capítulo 11, no verso 30, é a história da remoção do contínuo. O contínuo é removido e é introduzido a desolação assoladora. Ou assolação desoladora. Daniel capítulo 11, verso 30 e 31. Alguém pode ler para nós? É 11? 11, 30 e 31. Tá. Porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza, voltará e se indignará contra a Santa Aliança e fará o que lhe aprouver. E tendo voltado, atenderá os que tiverem desamparado a Santa Aliança. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Muito bem. Então tem muita coisa nesses versos, mas aqui nós vemos a história, por exemplo, dos vândalos, né, os navios de Quitim, as trombetas, a história das trombetas soprando sobre Roma ocidental, ok? Uma das razões pela qual o império se enfraqueceu. Tá? Lembra que Apocalipse 13 fala, eles deram o seu poder, o seu trono e grande poderio. Quando Constantino move a capital do império, Constantino aqui representando Roma pagã, tá? Ele era o imperador de Roma, ele move o seu trono da cidade de Roma para Constantinopla. O que ele estava dizendo? Ele estava deixando o trono de Roma para quem? Para que a igreja romana pudesse tomar conta. Tá? Então, foi um processo lento, ok, de passo a passo que aconteceu. E a história nos mostra que essas nações europeias, elas foram fundamentais para estabelecer Roma papal no lugar que ela foi estabelecida e reinou por um tempo, né? Ou tempos e metade de um tempo. Ok? Então, essa é a história da remoção do contínuo, da introdução da abominação desoladora. A propósito, França, os francos, Clovis, né, sendo essa figura ilustre, o primeiro, né, o filho mais velho do papado, ele ajuda Roma a se estabelecer no trono da terra, mas no final desse tempo, quem é que tira Roma do trono da terra e dá a sua ferida mortal? São os francos novamente, com Napoleão, né, e o general Berthier, eles tiram Roma dessa autoridade que ela tinha até então. Tá? Então, vejam que até durante a Revolução Francesa, eles querendo fazer uma semana de 10 dias, exato, quando eles colocaram dentro dos templos uma deusa prostituta, né? Queimaram Bíblias. Naquela história, exatamente. A história da Revolução Francesa, né? Toda essa parte aqui nesse contexto. Então,
Agora, o que aconteceu no passado, se você... Eu queria ter traduzido o texto, mas não deu tempo. Ellen White pega esses versos que nós lemos em Daniel 11, 30 a 31, e vai até um pouquinho mais, e ela diz que esses versos aconteceram no passado, apontando para a história da remoção do contínuo, mas eles voltarão a se repetir, voltarão a acontecer. Aonde que nós vemos esse mesmo paralelo nas Escrituras? Ok? Nós vemos em Apocalipse 17, acho que já nós comentamos isso com vocês. Abram comigo em Apocalipse 17. A história de Apocalipse 17 vamos dizer assim, está nessa mesma linha, onde nós temos os 10 reis, representados aqui, né, por 10 nações, ou as nações unificadas ou unidas, né, as nações unidas, representada pelo dragão em Apocalipse 13, colocando essa besta novamente no trono da terra e reinando com ela por uma hora, por um tempo específico, né, dando o seu poder, sua autoridade novamente a Roma papal. É isso que nós vemos aqui em Apocalipse 17, ok? Então, alguém pode ler para nós Apocalipse 17, o verso... verso 10, 11, até o verso 14. Verso 10 até o verso 14. E são também 7 reis, 5 já caíram, e um já é. O outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Ok. E a besta que era... Só dá uma pausa aí, eu quero fazer uma pergunta. Todos entendem o verso 10? Se todos entendem, a gente passa adiante. Se não, é importante nós entendermos o verso 10, porque aqui é a chave do enigma. Ok, verso 11, então. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é do 7, e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam reino, mas receberão poder como reis por uma hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Ok. Quero que lê o verso 16 e 17. E os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta, e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram seu intento, e tenham uma mesma ideia, e que seu reino deem à besta, até que se cumpram as palavras de Deus. Muito bem, então vocês veem aqui o padrão, né? Esses 10 reis se unindo, dando o seu poder e autoridade à besta, ok? Porque Deus colocou o mesmo intento no coração deles, para eles entregar a autoridade, né, e o poder à besta. E aí eles reinarão por um tempo, né, com a besta, mas no final os 10 chifres que colocaram ela no poder, assim como França colocou Roma no poder, ali diz que odiarão a prostituta. E a colocarão desolada e nua, comerão a sua carne e queimarão com fogo. Então, da mesma forma que França colocou o papado no poder e também entregou a ferida mortal, esses 10 reis vão colocar Roma novamente no poder e vão tirar também, comer a sua carne e queimar no fogo, como diz Apocalipse 16. Então, é a mesma linha de eventos, vamos colocar assim. Tá? Então, para nós entendermos Apocalipse 17, nós temos que entender que João recebe essa visão no tempo do fim, 1798. A prostituta já está no seu cativeiro. Okay? O reino que está
ascendendo naquele momento é o reino número 6, que são os Estados Unidos da América, aquela besta com 2 chifres, né? Que parece um cordeiro, mas no final ela fala como um dragão. E ali diz que depois desse reino haverá o 7º reino e o 8º, que será o 5º. Quem era o 5º? Roma Papal. Então o 8º é Roma Papal. O 7º são esses 10 reis que colocam Roma Papal no trono da Terra. Então é a mesma linha profética. Obviamente isso ainda não aconteceu, está no futuro. Alguma pergunta sobre essa questão? Uma questão, vamos dizer assim, bem trabalhada já. Mas, claro, podem haver perguntas e questões. Então, eu queria pausar aqui se há alguma pergunta. O interessante nessa história toda, Gui, é que Roma Papal sempre precisou dos reinos políticos, porque Roma Papal é o único, vamos supor, dizer assim, Estado e império, vamos colocar desse jeito, que não tem exército. Exatamente. Então, ela precisa dos exércitos das outras nações. Perfeito, perfeito. Muito bom comentário, porque se você olhar a Babilônia, tinha um exército, se você olhar a Medo-Pérsia, tinha um exército, a Grécia tinha um exército, Roma Pagã tinha um exército, Roma Papal não. Roma Papal precisava depender de Roma Pagã para lutar a sua causa. Né? Os Estados Unidos têm um exército. As Nações Unidas, mais uma vez, tem, mas Roma Papal, novamente, vai precisar do apoio dos 10 reis, né, para voltar a ascender ao trono da Terra. Então, é por isso que Roma Papal sobrevive das alianças. Exato. Sem essas alianças, ele só existe como Estado sem nenhum poder. Exatamente. E quando nós se você voltasse lá no capítulo 11 de Daniel, fala que eles fariam alianças e teriam inteligência com aqueles que rejeitaram a aliança, né, de Deus. Então, é através dessas ligações e da inteligência, né, por trás, vamos dizer assim, da inteligência como é que se diria? O serviço secreto, né, a CIA, a inteligência, né, através dessas relações é que Roma consegue seus objetivos, né? Na verdade, é uma inteligência política. Política, total. Né? Porque o que aconteceu em 1798? A ferida mortal foi uma ferida política, não foi uma ferida religiosa. Porque Roma era a união entre a igreja e o Estado. Era a imagem da besta, né, que os Estados Unidos fará, é a imagem de Roma. Roma era a união entre a igreja e o Estado. O que foi ferido foi a parte política, porque a igreja continua, certo? Então, é essa ferida política que vai ser restaurada no final. Então, são alianças políticas. O que nós vimos em 1989, uma aliança entre os Estados Unidos e a Igreja Romana, foi um exemplo típico dessas alianças que Roma faz, né? A queda do Muro de Berlim é a mesma coisa. Exato. Foi uma aliança política secreta entre o Vaticano, Estados Unidos e a Alemanha. Exatamente. Exatamente. Muito bem lembrado. Muito bem. Então, 10 reis representando essa unidade mundial, né, de política, a Bíblia diz que eles serão unânimes, eles vão ter o mesmo intento de dar o seu poder, autoridade para Roma novamente, a Igreja Romana, né? Veja como o livro de Salmos nos coloca essa história no capítulo 83, vocês conhecem bem. Ali nós temos 10 nações também, representando esses 10 chifres, né, esses 10 reis. E eles têm um intento. Veja só, alguém pode ler para nós o verso 1, Salmos 83, do verso 1 até o verso 8. Ó Deus, não te cales, não te emudeças, não fiques inativo, ó Deus. Os teus inimigos se alvoroçam, os que te odeiam levantam a cabeça. Tramam astutamente contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Excelente verso aqui. Dizem, vinde, esquemam-nos dentre as nações, e não haja mais memória do nome de Israel. Pois tramam concordemente e firmam aliança contra ti. As tendas de Edom, os ismaelitas, Moabe e os agarenos, Gebal, Amon e Amaleque e Filístia, como os habitantes de Tiro.
e também a Assíria se alia com eles e se constitui em braço forte aos filhos de Ló. Muito bem. Então, notem aqui que interessante, né? A gente falava das conspirações, das alianças, né? Como que aqui eles se unem em astuto conselho contra o povo de Deus, certo? E ali diz, no verso 4, vinde, desarraiguemo-los para que não sejam nação, nem haja mais memória no nome de Israel. Quem é que queria fazer isso no livro de Esther? De Esther? Amã. Exatamente. Se você olhar, tem algumas Bíblias que têm a referência direta ao livro de Esther nesse verso. Porque era justamente o intento de Amã. Então, notem. Assuero, quem você acha que Assuero representa? E quem você acha que Amã representa? Assuero ali estava exaltando, dando o seu poder, a sua autoridade a Amã. E mesmo o seu anel de autoridade. Então, quem é Assuero e quem é Amã? Fica claro isso para vocês? Gui, eu queria dizer aqui, ó, que se a gente contar essas tendas aqui, dá Exato, eu já vou falar exatamente sobre 10 isso. reinos. Exatamente, nós vamos falar sobre isso. Se você, muito bem, lembrado. Se você conta esses povos, são 10. São representando os 10 lá em Apocalipse 17. São 10 povos, porque no final ali os filhos de Ló já foram contados, né? Que é Moabe e Amon. Tá? Então são os 10, exatamente. É uma representação dos 10 reis. Então, eu quero que vocês entendam, assim, que Assuero representa, no capítulo 3 e 4, que nós estamos olhando, esse poder político, esse poder dos 10, esse poder representado pelo dragão. Assuero é um símbolo do dragão, poder político. E é o dragão que exalta quem? Que promove quem? Roma papal. Então, quem é Amã? Amã é um símbolo de Roma papal. Tá claro isso? Pode repetir, por favor, Gui? Sim. Da mesma forma que Assuero promoveu Amã, deu o seu poder, autoridade e mesmo o seu anel, o dragão promove o papado e dá o seu poder, autoridade para o papado. E o papado persegue o povo de Deus, Amã persegue os judeus. O papado faz decretos de morte contra o povo de Deus, Amã faz decretos de morte contra os judeus. Está claro? Ok. Entre esses povos, que são 10, existe um que eu queria chamar a atenção de vocês. Notem no verso 6. Qual é o povo que chama a atenção de vocês ali, conectado com a história de Esther? Moabe. Eu queria que vocês notassem esse povo aqui, ó, os agarenos. Quem eram os agarenos? Vocês lembram? Agagitas. Será que dos agagitas? Exatamente, eram os agagitas. Os agarenos, os agagitas. Na verdade, os Agag, olhem comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 15. Lembra que Deus falou para Saul destruir todos os agagitas. Não sei como é que diz aqui em português. Agag, né? Para destruir todos de Agag, inclusive o rei. Na verdade, os de Agag eram os amalequitas. Era para destruir os amalequitas. Todos. Inclusive Agag, que era o rei dos amalequitas. Agag é um nome
de dinastia. É como o Faraó, por exemplo. Faraó, tu sabe que o Faraó é o rei do Egito. Agag era o rei dos amalequitas. Então, todos os reis dos amalequitas eram chamados Agag, da mesma forma que os faraós eram os reis do Egito. Ok? Olhem comigo no capítulo 15 de 1 Samuel, versos 7, 8 e 9. Sete, 8 e 9. Posso ler? Pode ler. Saul feriu os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está diante do Egito. E ele tomou Agag, rei dos amalequitas, vivo, e destruiu por completo todo o povo com o fio da espada. Porém, Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas, e dos bois, e dos animais novos engordados, e os cordeiros, e tudo que era bom, e não quis destruí-los por completo. Mas tudo que era vil e rejeitado, eles destruíram por completo. E aí o verso 10 e 11. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependi-me de haver estabelecido Saul como rei, pois ele virou as costas para não me seguir, e não tem cumprido os meus mandamentos. E isto consternou Samuel, e ele clamou ao Senhor toda a noite. Muito bem. Aí o que Samuel faz? Eu me perdi. Qual é o verso mesmo? Nós lemos 1 Samuel, capítulo 15, do Tá. verso 7 Tá. Uhum. até o verso 11. Tá. E agora nós vamos ler o verso 32 e 33. Então disse Samuel: trazei-me aqui Agag, o rei dos amalequitas. E Agag veio até ele delicadamente. E Agag disse: certamente a amargura de morte já passou. E Samuel disse: como a tua espada deixou mulheres sem filhos, assim ficará a tua mãe sem filhos entre as mulheres. E Samuel cortou Agag em pedaços diante do Senhor em Gilgal. Então, muito bem. Deus tinha dito para Saul: destrói os amalequitas, todos, inclusive o rei. Ele poupou o rei e aquilo que ele achou bom dos amalequitas. E aí diz que Deus se arrependeu de ter colocado Saul, porque ele desobedeceu o espírito de profecia. Ele desobedeceu a voz do profeta. E aí o que Samuel faz? Vai e acaba com Agag, que era o rei dos amalequitas. Ok? Então, muitas lições aqui, mas o que eu quero que vocês notem é que Agag era rei dos amalequitas. E olha o que o livro de Ester nos fala sobre a descendência de Amã. Amã, ele era da linhagem real dos amalequitas, pois ele era filho de um agagita. Olhem lá no capítulo 3, verso 1. O que diz lá? Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata, Agagita, ou Agagita, e o exaltou, e pôs seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. Então, notem que a raiva, o ódio que Amã tinha dos judeus tinha uma razão histórica. Porque ia lá no início, né, da monarquia judaica com Saul, quando Saul e Samuel feriram os amalequitas e o rei dos amalequitas. Então, notem que aqui nós temos uma conexão direta com um daqueles povos lá no livro de Salmos 83 com Amã, esse agagita aqui, né, descendente de Agag. O Gui, agareno e agagita é a mesma coisa, né? Aqui em português eles
traduzem, mas é igual o mesmo, igual, agarenos, agagitas, São os amalequitas, na verdade, né? São os descendentes de Agag, que era a linhagem real, né? Vamos dizer, né? Da dinastia dos amalequitas. Né? Então eu me pergunto, os amalequitas, existe um outro lugar na Bíblia que os amalequitas são simbolizados por fazendo parte dessa tripla aliança satânica que a gente vê nos últimos dias? Por exemplo, nós temos o dragão, a besta e o falso profeta. Né? Temos uma outra história que a gente vê os amalequitas sendo simbolizados ou simbolizando essa tríplica aliança. Tríplice, né? The threefold union, como a gente diz, né? Tríplice, Abram comigo no livro de Juízes, capítulo 7. Se alguém puder ler o verso 12 para nós. A história de Gideão. A história de Gideão é a história da igreja. É muito interessante aqui. Né? Mas no verso 12, olha só os inimigos que Gideão tinha que enfrentar. Juízes 7, verso 12. Midianitas, os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão, e eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar em multidão. Muito bem. Então, assim como nós, nos últimos dias, temos que enfrentar a besta, o dragão e o falso profeta, assim como Elias teve que enfrentar Herodes, Herodias e Salomé, assim como, João Batista, assim como Elias teve que enfrentar Acabe, Jezabel e os profetas de Baal, Gideão teve que enfrentar os midianitas, os amalequitas e os filhos do Oriente, que representam essa tríplice aliança satânica no livro de Apocalipse. Então aqui os amalequitas é um exemplo, né, de como eles também são usados na Bíblia para representar essa tríplice aliança satânica. Então, em suma, Amã representa a besta, representa o papado, que foi exaltado e engrandecido, foi dado o dragão deu o seu poder e a sua autoridade ao papado. No caso, Assuero, representando o dragão, deu o seu poder e autoridade a Amã, representando o papado. E as pessoas, os servos, tinham que o quê? Se prostrar diante daquele poder. Né? Exatamente o que nós vimos na Idade Média e aquilo que nós vemos na pena da inspiração, o que aguarda o povo nos últimos dias. Ok? Gui, o dragão, no caso, ele está representando os Estados Unidos também, né? Quer dizer, é o poder político. Bom, ou não? Aqui nós estamos falando de num cenário mundial, tá? Um cenário mundial. Isso é uma boa questão, porque nós sabemos que os Estados Unidos, ele é um reino que começa como um cordeiro, sim, né? Os dois tipos, republicanismo, protestantismo, mas no final ele fala como o quê? Dragão. Um dragão. Então ele vai falar a mesma linguagem do dragão. Então nós daria para fazer uma conexão aqui, que os Estados Unidos da América, o protestantismo apostatado, ele vai, né, colocar a sua mão sobre o abismo e vai dar a mão ao papado e ao espiritualismo, ok? E sobre essa tríplice aliança satânica implementar a sua agenda. Sim. Né? Então, a gente sabe, os Estados Unidos, no final, ele falará como um dragão. E o ato de falar, de acordo com o espírito de profecia, aponta para a legislação, né? a parte judicial, né? A Constituição vai ser, os princípios da Constituição serão desprezados completamente. Uma nação fala através das suas leis, dos seus decretos, da sua Constituição.
Então, quando essa nação fala como um dragão, quer dizer que esses princípios são repudiados, né? Os princípios da Constituição americana, né? Baseados na liberdade, né? No próprio protestantismo, né? O que deu origem a essa nação, ele é repudiado. E nós temos visto isso progressivamente acontecendo nos Estados Unidos nos últimos anos, décadas, né? Ok? Ok. Bom, eu queria encerrar essa parte de hoje entrando um pouquinho no capítulo 4, porque ali nós temos a história de Mardoqueu. O que acontece com Mardoqueu diante de todo esse complô contra os judeus? Ok? Deixa eu ir. Vamos lá para o livro de Esther novamente. Bom, então o capítulo 13 encerra falando sobre esse decreto que Amã propôs e assinalou e selou com o anel do rei. Ou seja, o rei deu autoridade, o poder político deu autoridade para que Amã colocasse esse decreto em vigor de destruir os judeus. E aí, o capítulo 4 começa assim. Verso 1. Quando Mardoqueu soube tudo quanto havia sido feito, Mardoqueu rasgou as suas vestes, vestiu-se de saco e de cinza, saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. Então, notem. Rasgou as suas vestes, vestiu-se de saco de cinza de cor preta. Você vai lá em Apocalipse, capítulo 6, se eu não me engano, verso 12, fala que o saco de cinza de cor preta. E clamou com grande e amargo, amargo clamor. Ok? Então aqui nós temos uma experiência que ele passou. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias onde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum, com choro, lamentação, e muitos estavam deitados em saco e em cinza. Então há aqui um dia escuro, um dia de trevas, de escuridão, representado por esse saco de cinza. Que experiência é essa no dia de trevas e escuridão, onde as pessoas rasgam as suas vestes, entram em jejum, né, em súplica? Onde que nós vemos essa experiência nas Escrituras? Alguma sugestão? É o dia da expiação. Poderíamos apontar para o dia da expiação, o dia de jejum, mas existe um dia mais específico, que é um dia de trevas, de densas trevas, um dia de choro, de pranto, um dia de lamentação, de amargura. 10ª praga? Boa sugestão também. Abram comigo no livro de Joel, capítulo 2. Esse é o grande dia do Senhor. The great day of the Lord. Joel, capítulo 2. A Bíblia diz no verso 1: Tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está perto. Dia de trevas e de escuridão, de nuvens de densas trevas. Como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois ele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Então é claro aqui que está falando sobre a chegada do rei do norte. Esse povo numeroso é o poder de Babilônia, que está prestes a destruir Judá. Joel escreve essa profecia anos depois da destruição de Israel pelos assírios, e aqui ele está advertindo as pessoas a esse dia de escuridão, de nuvens, de densas trevas que está para vir sobre o povo de Deus, e é chamado o grande dia do Senhor. Olhem comigo no verso
Veja a experiência que eles passam aqui. Verso 11. E o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque poderoso é executando sua palavra, porque o dia do Senhor é grande, o dia do Senhor é grande e muito terrível, desculpa. E quem o poderá suportar? Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isto com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em benignidade e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará, se arrependerá e deixará por si uma bênção, uma oferta de alimentos e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, santificai o jejum, convocai uma assembleia solene. Isso é exatamente o que acontece na experiência de Esther. Nós temos o jejum, nós temos o choro, um dia de escuridão com um pano de saco. Nós vamos ver na semana que vem que um jejum é convocado por Esther. Ela convoca um jejum para suas maidens, né, para suas servas, e para Mardoqueu também. Uma assembleia convocada. Então nós vemos que essa experiência aqui é a mesma experiência que nós vemos no livro de Esther. Okay? Veja só o que a Bíblia continua dizendo no livro de Sofonias, capítulo 1. O mesmo dia do Senhor, esse dia de trevas e de densas trevas. Sofonias capítulo 1, verso 14. O grande dia do Senhor está perto, sim, está perto, e se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor. Clamará ali o poderoso. Quem é o poderoso que clama com um amargo clamor no dia do Senhor? Quem é, no livro de Esther, aquele que clama com um amargo clamor no dia do Senhor? Nós lemos no capítulo 4, verso 1. É o Mordecai. Mordecai, exatamente. Veja a linguagem aqui. Amargue a voz do dia do Senhor, clamará-lhe o poderoso. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação, de angústia, de alvoroço, de assolação, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas. Dia de trombeta, de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. E angustiarei os homens que andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne será como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo, toda essa terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Congregai-vos, sim, congregai-vos, ó nação não desejável, antes que o decreto produza o seu efeito, e o dia passe como a pragana, antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Buscai o Senhor, todos vós, mansos da terra, que tem disposto por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Pode ser que sejais escondidos no dia da ira do Senhor. A minha pergunta para vocês é, foi Mordecai, Mardoqueu, Esther e os judeus escondidos, os fiéis judeus escondidos no dia da ira do Senhor? Sim ou não? Gui, repete a pergunta, por favor. A promessa aqui é que se o povo buscar a Deus, botar a sua obra, né, por obra o seu juízo, buscar a justiça, buscar a mansidão e se converterem, serão escondidos no dia da ira. A minha pergunta é, foi Mardoqueu, Esther e os judeus fiéis escondidos no dia da ira de Assuero e Amã? Sim. Debaixo das asas do Senhor. Foram escondidos, exatamente. Exatamente, foram escondidos.
Então, eles representam o povo remanescente, no final. Exatamente. Sim, Representa isso o aqui é a povo angústia de remanescente. Jacó, não é? Aqui nós estamos falando sobre o decreto, a angústia que começará com o decreto, não, né? Aqui diz assim, ó, antes que o decreto produza o seu efeito. Né? Que decreto é esse? O decreto de Assuero, de Amã, que tipifica o decreto dominical que acontecerá nos últimos dias, que será escalado ou culminará com uma perseguição e mesmo um decreto de morte, onde o poderoso clamará amargamente um alto clamor. Nós esperado um alto clamor nos últimos dias? Sim. Exatamente. Então veja que a história de Mardoqueu aponta para os últimos dias, aponta para o alto clamor, aponta para a crise dominical, onde a prata e o ouro não será possível livrar. Lembra que o decreto de Amã, eles iam oferecer dinheiro para aqueles que pudessem matar os judeus. Então, a prata e o ouro não será possível, porque você não vai poder comprar nem vender. Né? Então, essa história do capítulo 13 e 4 aponta para esse tempo que a gente tem estudado há tantos e tantos anos. Ok? Eu queria ler para a gente, antes de começar as perguntas, eu queria ler para vocês um texto do livro Profetas e Reis, que diz assim, página 309, parágrafo 2. O decreto que finalmente sairá contra o remanescente povo de Deus será muito semelhante ao que Assuero promulgou contra os judeus. Hoje, os inimigos da verdadeira igreja veem no pequeno grupo de observadores do sábado um Mardoqueu à porta. A reverência do povo de Deus por sua lei é uma constante repreensão aos que têm deixado o temor do Senhor e estão pisando o seu sábado. Satanás suscitará indignação contra a minoria que recusa aceitar os costumes populares e tradições. Governantes, perseguidores, pastores e membros da igreja conspirarão contra eles. Não possuindo um assim dizem as escrituras para apresentar contra os advogados do sábado bíblico, eles recorrerão a opressivos preceitos de lei que lhes supram a falta, a fim de assegurar popularidade e sua aprovação. Os legisladores se renderão aos reclamos de leis dominicais. Pode ficar mais claro do que isso? Aonde que está isso, Gui? Profetas e Reis, página 309, parágrafo 2. Então, quem representa Mardoqueu? Representa esse pequeno grupo de guardadores do sábado. Como Mardoqueu à porta, né? Povo que reverencia a lei de Deus e que é uma constante repreensão aos que têm deixado o temor do Senhor e estão pisando no seu sábado. Eles vivem por um assim diz as Escrituras. Porque o texto diz que aqueles que os acusam, eles não possuem um assim diz as Escrituras. Portanto, eles se voltam a leis opressoras, aos seus legisladores, para impor leis dominicais. Então, em suma, Assuero, no capítulo 13 e 4, é um símbolo do dragão, poder político. Amã é um símbolo do poder papal, da igreja romana. E Mardoqueu é um símbolo daquele pequeno grupo de observadores do sábado. Ok? Ok. Sábado que vem nós vamos continuar o capítulo 4 e vamos entrar no capítulo 5. E concluir o capítulo 5, nós vamos ver que a história continua. Porque agora nós temos Esther, né? Nós temos a mulher de Amã e os seus amigos também. Existem outros personagens aqui que nós vamos conectar nessa história. Ok? Perguntas? Questionamentos? Comentários?
observações? Muito bonito o estudo, Ri. Manda ele logo para a gente, para eu poder ficar, olha, de novo, para eu poder gravar direitinho. Muito bonito o estudo. Eu vou baixar hoje, eu mando assim que completar. Hein, tá me ouvindo? Oi, Dival, tudo bem? Bom, beleza. Fiquei meio sumido esses dias aí, não tava por aqui não. Sentimos falta de você. Deixa eu te falar, você comentou os 10 reis, né? Uhum. Que vai dar poder para a besta. Na visão ainda, eles consideram ainda sendo a ONU? Sim, o número 10 é um símbolo das nações se unindo, né? Você vai, por exemplo, no livro de Zacarias, capítulo 8, diz que ali 10 homens de todas as nações agarrarão a barra da veste de um judeu. Então, o número 10 é um símbolo das Nações Unidas. Então, sim, é um símbolo das nações, dos governos das Nações Unidas. Né? Ah, tá. Sempre o papado sempre é um representante da ONU, né? Às vezes a gente vê naquelas reuniões, né? Ele tá lá como representante, tipo, Sim, entre os reis. uma voz ativa, sim. Desde as últimas. Então, essa transição, que você falou de uma transição, né, entre isso, então pode ser que isso está ocorrendo nesse exato momento, essa transição? Não, sabe por quê? Por um motivo simples. Nós ainda estamos no 6º reino da profecia bíblica, que é os Estados Unidos da América. Né? Então, para que essa transição do 7º para o 8º ocorra, a soberania americana tem que cessar primeiro. E antes da soberania americana cessar, o que nós temos que ter nesse país? Porque o Espírito de Profecia diz que a ruína nacional, a apostasia nacional é seguida da ruína nacional. Nós vemos nos antigos impérios que sempre antes da queda de um império havia uma grande apostasia primeiro. Né? Por exemplo, no Império Romano, você tem lá uma grande apostasia ocorrendo antes da destruição do império. Babilônia é a mesma coisa. Então, qual é a grande apostasia que os Estados Unidos da América irá cometer para que a ruína da nação seja completa? Então, isso precisa acontecer ainda, porque não aconteceu. O grande conflito diz que é a lei dominical, né? Eles aceitam. Exatamente. Ah, tá. Muito bem. Se não há nenhum comentário a mais, nenhuma questão, eu queria encerrar simplesmente dizendo algo que talvez possa, como diz aqui no Brasil, could go over your head. Pode, assim, passar batido, ou vocês não entendam, mas eu vou falar anyways, porque eu vou repetir isso semana que vem. Quando nós, no passado, fizemos uma conexão entre Daniel capítulo 11 e Assuero lá, Xerxes, no verso 2, com o livro de Esther, assumindo que a história era a mesma história, era a mesma linha profética, marcando Xerxes como o último rei que implementaria esse decreto que nós lemos. Na minha opinião, nós cometemos um grande erro. E o erro, ele é simples. Apesar de ser grande, ele é simples. E é um erro de contexto. Há um tempo atrás, houve um grande problema também com relação ao livro de Joel, Sofonias, onde os símbolos ali parecia ser o Islã, parecia ser Roma. Qual que foi o problema? O contexto. Da mesma forma que foi o problema contextual lá, eu acredito que o problema contextual é o grande erro
que nós cometemos ao tentar fazer essa interpretação. Eu nunca estudei o livro de Esther tanto quanto agora, e eu tenho percebido que o tema central de Esther é totalmente diferente do tema de Daniel capítulo 11, no capítulo inteiro. E eu vou explicar para vocês de uma forma bem simples, talvez vocês tenham facilidade de entender. Esse é um conceito muito familiar para nós. Quando você vê, por exemplo, no livro de Apocalipse fala de 7 igrejas e fala de 7 selos. Nós sabemos que ali são mais ou menos a história em paralelo, né? Os momentos históricos mais ou menos alinhados, só que as 7 igrejas têm uma ênfase à experiência da igreja interna e os selos uma ênfase à experiência da igreja externa, a perseguição externa que viria sobre a igreja. Então, cada capítulo está dando uma ênfase diferente. Bom, dito isso, quando você olha o capítulo 11, em especial, mas o livro de Daniel, você vê que o tema central desse capítulo é a transição dos impérios na profecia bíblica. Começando, se você pegar o livro de Daniel, né, você vê lá de Babilônia, né, passando por Medo-Pérsia, Grécia, Roma pagã e Roma papal. O capítulo 11, especificamente, é a transição entre Babilônia e Medo-Pérsia. O capítulo 11 começa com Ciro, Dario e Ciro, né? Dario Medo, que foi o rei da Média, que reinava quando Ciro invadiu Babilônia, e houve essa transição. Eles correinavam. Então, o capítulo 11 começa enfatizando a transição de um império. Império Babilônico para o Império Medo-Persa. E a continuação desse capítulo vai na mesma linha. O que nós vemos alguns versos depois? Nós vemos a transição dos Medo-Persas para os gregos, Alexandre o Grande. Depois nós vemos a transição de Alexandre para os 4 generais. Depois nós vemos a transição desses 4 para 2, que seria o rei do norte e o rei do sul, Ptolomeu. E ali nós vemos a transição para Roma pagã. E ali nós vemos a transição para Roma papal até o fim. Então, o tema central de Daniel 11 é a transição dos impérios. Ok? Agora, o tema central do livro de Esther, quando você olha para um prisma profético, não é a transição de impérios. Você não encontra ali a história da transição entre a Babilônia e a Medo-Pérsia. Tanto é que Ciro não é nem mencionado ali, Dario não é nem mencionado ali. A história de Esther, o foco principal, pelo que eu tenho estudado, é a experiência da igreja no momento de crise. A experiência da igreja durante uma crise que aponta para a crise final. Então, uma é a experiência da igreja num tempo de crise, e o outro é um contexto completamente diferente, falando sobre a transição dos impérios na profecia bíblica. O que acontece quando nós tentamos misturar essas duas coisas sem o devido cuidado? Confusão. E foi exatamente isso que aconteceu. Existe, eu acredito, e aqui eu vou dar uma opinião minha. Existe uma razão pela qual eu acredito que Xerxes foi o último rei mencionado no capítulo 11, porque ali está lidando com a transição dos impérios. E Xerxes, a história diz que foi o último rei que teve uma resistência ou uma vontade, um desejo nacionalista de invadir, de expandir o seu império e conquistar a Grécia. Passou-se 100 anos depois da morte de Xerxes. E Alexandre o Grande tomou a Medo-Pérsia. Mas Xerxes foi o último a ter esse espírito nacionalista de expansão. E aqui eu digo a minha opinião. Talvez a razão profética de nós vermos um paralelismo entre Xerxes e Donald Trump seja que nós estamos vendo talvez o último presidente americano a ter esse espírito nacionalista de resistência contra o globalismo, contra, né,
essa globalização, os valores que nós vemos nas outras nações. A última resistência. Talvez seja essa a razão. E aqui eu, mais uma vez, essa é a minha opinião. Ok? Talvez seja essa a razão de nós estarmos vendo ali no capítulo 11, Xerxes sendo mencionado como o último, quando na verdade ele não foi o último. Houveram 9 depois, e 100 anos de história até a virada do império. Mas por alguma razão, Deus menciona ele como o último. E a história nos indica que ele foi o último que tentou invadir a Grécia, que teve esse espírito nacionalista. Uma característica muito prominente de Donald Trump nesses últimos 4 anos que ele governou. Essa é a minha opinião, mais uma vez. Nós vamos continuar estudando o livro de Esther. Mas uma coisa é clara, o livro de Esther tem um contexto. E o livro de Daniel, capítulo 11, tem um outro contexto. E a gente tem que tomar muito cuidado para não misturar as coisas. Ok? Eu vou orar, parar a gravação e aí nós podemos conversar um pouco mais, ok? Obrigado, bom Deus, pelos momentos de reflexão e estudo. Pedimos que essa semente caia num coração bem nutrido, bem umidificado, com orvalho celeste, para que a semente possa crescer e dar frutos para a honra e glória do teu nome. Abençoa cada um aqui, as nossas famílias representadas nessa nova semana que irá se iniciar. Possamos, em nome de Jesus, sermos vencedores. É a minha oração. Em nome de Jesus. Amém.